Vamos para a nossa aula de História, páginas 48 a 59, da África para o Brasil. Nesta unidade, nós vamos estudar: conhecer as condições em que os africanos escravizados foram transportados para o Brasil e o tipo de trabalho que realizavam aqui. Reconhecer e valorizar a contribuição dos povos africanos para a formação do povo brasileiro. Reconhecer a cultura brasileira, características da cultura de alguns povos africanos. Compreender a relação entre a resistência dos escravizados no passado e as comunidades quilombolas remanescentes no presente. Então, nesta página 50, nós vamos poder ler do lado de lá do Atlântico, né? O continente africano é muito grande, então vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o Brasil na época do tráfico, né, de escravos vindos da África para o continente americano, como era o trabalho desses escravos aqui. Então, nessas páginas aí tem algumas figuras para vocês observarem, tem os textos que vocês devem ter lido, né? Então, vocês devem observar as imagens e responder as questões. Então, aí eu tenho uma questão, eu tenho 3 imagens. Quais imagens mostram um escravo de ganho, né? Então, a imagem 1 e a imagem 2. Letra B. O que há em comum entre todas as imagens? Então, trata-se de imagens que retratam o cotidiano da escravidão no Brasil, ou seja, todos os africanos representados nelas são escravos. Então, nas 3 imagens, né, os africanos aí nas imagens, eles são escravos, mas na imagem 1 e na imagem 2, eles estão fazendo algum tipo de trabalho, né, para ganhar um dinheiro, né? Então, dá para vocês observarem lá na primeira imagem que eles são engraxates, são barbeiros. Depois, na imagem 2, eles estão vendendo alguma coisa. E na imagem 3, é uma babá, né, cuidando aí de uma criança. Mas qualquer dos trabalhos que eles fizessem nessa época, mesmo assim, eles continuava a ser um trabalho escravo. Então, aqui nessa página 52, eu li um pouquinho, né, sobre como os negros vinham para o Brasil, como eles eram transportados. Então, tem uma imagem aí do navio, mostrando as partes, né, da embarcação e como esses negros vinham. Eles eram colocados no navio para estarem vindo aqui para o Brasil. O tráfico de africanos era uma atividade muito lucrativa. Quem enriquecia com esse comércio? Então, os traficantes que traziam da África e vendiam no Brasil, né? Eles que enriqueciam. A coroa portuguesa, o Império do Brasil também enriqueciam com esse comércio. Observe a litografia da página 52 e responda as questões no caderno. Como os africanos eram trazidos da África para o Brasil? Então, tem a imagem aí para vocês observarem e responder, né? Eram trazidos em embarcações conhecidas como navios negreiros. Em que condições os africanos eram trazidos? Então, eles eram trazidos acorrentados nos porões, sem espaço para se movimentar, sofriam com pouca alimentação, maus tratos, sujeira e doenças. Mulheres e crianças eram transportadas em compartimentos diferentes daqueles em que ficavam os homens. 3. Qual é o lugar representado na litografia? O que acontecia nesse lugar? Um mercado de escravizados. As pessoas trazidas da África eram expostas
para que fossem escolhidas e negociadas, vendidas aos interessados. Então é como se fosse um mercado de pessoas, né? Então ali na foto vocês podem ver mercado da Rua do Valongo. Então as pessoas ficavam ali, os negros, né? Como se fossem mercadorias. E as pessoas iam lá e os compravam. Na página 54, eu tenho Fazendo História, é um conto africano, né? Se você pode ler o texto aí, mas você também pode procurar no YouTube que você encontra essa história lá para você assistir, é bem legal. E depois tinha algumas perguntas para vocês responderem, então vocês também podem estar aí lendo, respondendo e depois corrigindo. Depois na 2, observe a fotografia, depois responda a questão, né? Qual era a relação entre o cotidiano de algumas aldeias africanas e o que aparece na animação, né? Que seria lá o do filme, tá? Então fazendo uma comparação entre aí essa fotografia e o filme. Para criar a animação, o diretor e o roteirista francês Michel Ocillot buscou inspiração no cotidiano e nas tradições das aldeias da Guiné, onde viveu parte de sua infância e entrou em contato com lendas e histórias tradicionais africanas. Então, para fazer o filme, ele teve que conviver, né, para saber um pouco como era o cotidiano. Então, o filme, embora seja um filme, mas ele foi baseado no cotidiano real dessas aldeias. Pesquisem uma história tradicional do continente africano e respondam as questões a seguir em uma folha à parte. Depois, contem, aqui né, na atividade pedia para contar a turma, mas nesse momento não é possível. Então você pode pesquisar aí uma outra história do continente africano e responder aí qual é o assunto dessa história, qual é o personagem principal, se tem outros personagens e onde a história se passa. Então é uma sugestão de atividade para vocês realizarem. Nesta página, nós vamos falar um pouco sobre a riqueza do açúcar no Brasil, né? E por que nós vamos falar disso? Na verdade, porque a maioria desses escravos que vieram para o Brasil, que foram comprados nesta época, vinham exatamente para trabalhar na lavoura, né, do açúcar. Então, é eles que plantavam, eles que colhiam, que moía cana-de-açúcar, que encaixotava, carregava todo o açúcar até os navios, né, para serem vendidos. Então, todo o trabalho pesado da produção de açúcar era feito através do trabalho escravo. Então, por isso, vocês têm aí um texto para estar lendo sobre isso, falando sobre né, esse produto que fez parte da economia do Brasil nesta época, né, depois do pau-brasil, depois dos outros produtos. Então teve uma época onde a economia do Brasil era a partir da cana-de-açúcar, era um produto muito valorizado. Então os escravos que faziam todo o trabalho, né? Então tem os textos aí para vocês lerem, então vão realizar a leitura e depois vão responder, né? Então, tem que observar esse infográfico da página 56, que é essa figura que eu coloquei aí do lado para vocês, né? Então, só lembrando, o que é um infográfico, né? Ele é também um tipo de texto, mas ele tem imagens. Então, ele tem imagens, ele tem texto. Nós podemos ver aí que esse aí tem gráficos. Então, ele tem várias informações. É um tipo de texto que tem várias informações, que aí eu posso fazer a leitura dele lendo tudo, né? Lendo as imagens, lendo as palavras, os dados que tem. Então, ele é um tipo de texto. Onde foi construído o primeiro engenho de açúcar? Na região que atualmente corresponde à Baixada Santista.
centros produtores de açúcar surgiram na Bahia, né, de 1570 a 1584. Então, 22 centros produtores de açúcar. Onde houve maior crescimento dos centros produtores de açúcar? Então, em Pernambuco. Observe a gravura e leia a legenda. Eu tenho uma gravura aí para vocês observarem. Então, eu tenho lá senhores de engenho, engenho de açúcar e africanos escravizados. A gravura mostra a estrutura do engenho. Então, aí na foto, essa construção que eu estou vendo aí é um engenho. O trabalho forçado dos africanos escravizados, que durante todo o período colonial produziram essa mercadoria que gerou enorme lucro aos senhores de engenho e aos comerciantes europeus. Então, corrijam aí com bastante atenção, lendo com atenção, né, as perguntas, as respostas. Então, nesta página, eu tenho que observar as imagens, ler as legendas. Então, eu tenho um engenho de açúcar, o interior de uma indústria, tenho técnicos de uma usina de produção e trabalhadores em indústria. Depois de ler os textos, faça um X naquele que melhor explica as imagens. Então, o que a gente pode observar em todas essas imagens, né? Observe bem lá no livro de vocês. Então, é por meio da mão de obra humana que são feitos diversos produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Contudo, muitas vezes os trabalhadores são explorados e submetidos a condições degradantes de trabalho, como ocorreu na época da escravidão, por exemplo. Então, aí, nesses slides de história que nós estudamos hoje, nós falamos sobre o trabalho escravo, tá? Então, leia bastante, com bastante atenção os textos. Quando nós colocarmos vídeos, vocês assistam os vídeos, tirem dúvidas para que vocês possam entender como foi esse período na história do Brasil.